Se você ama sua filha, tira ela daqui agora, antes que seja tarde demais. Foi assim. Esse senhor de cabelos brancos, terno cinza, olhos sérios como os de quem viu muita coisa no mundo, se inclinou perto de mim, dobrou um papel e colocou na minha mão. Sussurrou com a voz tão baixa que mal deu para ouvir no meio daquela festa toda iluminada. Aquela música ao vivo, o cheiro de perfume caro misturado com comida boa. Ele disse o que disse e sumiu antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Antes que eu pudesse perguntar quem era ele, o que sabia, por que estava me dizendo aquilo. Eu tinha 64 anos naquele dia. Estava sentada à mesa dos pais da noiva, uma mesa linda com arranjo de flores brancas e velas douradas, vestindo o meu melhor vestido azul marinho, aquele que guardo para ocasiões especiais. Minha filha Isabela estava radiante a poucos metros de mim, dançando com um sorriso que eu não via no rosto dela fazia muito tempo. E eu fiquei ali, com aquele papel dobrado na palma da minha mão, sentindo o coração bater diferente. Demorei uns 30 segundos para abrir. Parecia que abrir aquilo ia mudar alguma coisa. E mudou. Mudou tudo. Dentro do papel havia um endereço. Rua Barão de Iguape, número 74, no Cambuci, São Paulo. E embaixo do endereço, uma frase escrita à mão, letra miúda e apertada. Pergunte a Tiago Medeiros o que aconteceu com Carla Fontana nesse endereço em 2019. Carla Fontana. Eu não conhecia esse nome. Mas Tiago Medeiros eu conhecia muito bem. Era o homem com quem minha filha tinha acabado de se casar 45 minutos antes. Para você entender o que aconteceu depois, o que eu fiz com aquele papel, por que tomei a decisão que tomei ali naquela mesa, enquanto os garçons passavam com bandejas de canapés e a banda tocava uma música romântica, preciso te contar como chegamos até aquele casamento. Preciso te contar sobre Isabela, sobre Tiago, sobre os 2 anos anteriores àquela noite de sábado, 14 de março de 2023, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Isabela sempre foi o centro da minha vida. Não de um jeito sufocante, me entende? Não daquele jeito que a gente vê às vezes em que a mãe não deixa o filho respirar. Era diferente. Era o tipo de amor que você constrói junto, com conversa, com cumplicidade, com anos de almoço de domingo e telefonema todo dia antes de dormir. Isabela tinha 31 anos naquele dia do casamento. Trabalha como designer gráfica, tem um talento imenso, sempre foi estudiosa, determinada, com aquela teimosia boa que os filhos herdam das mães que não desistem de nada. O pai dela, meu marido Eurico, faleceu em 2017. Foi um infarto fulminante, numa quinta-feira de manhã, quando ele estava se preparando para ir trabalhar. Eurico era revisor de textos numa editora, um homem quieto e preciso, daqueles que leem tudo antes de assinar. Ficamos juntos 34 anos. Quando ele se foi, o mundo ficou mais silencioso de um jeito que você só entende se já perdeu alguém assim. Isabela e eu nos aproximamos ainda mais depois da morte do pai. Passamos a dividir mais, a ligar mais, a depender uma da outra de um jeito bonito, maduro, sem peso. Tiago entrou na vida de Isabela em fevereiro de 2021. Ela me ligou numa sexta-feira à noite com aquela voz de quem está segurando alegria demais para um corpo só, e disse: "Mãe, conheci alguém." Disse que tinham se encontrado num evento de networking para profissionais de criação e tecnologia, que ele era engenheiro de software, que tinha 34 anos, que era bonito e engraçado e diferente dos outros. Eu ouvi tudo com cuidado. Fiz as perguntas que as mães fazem. Onde mora? No Brooklyn Novo, apartamento próprio. Família? Pais em Ribeirão Preto, filho único. Trabalha aonde? Numa startup de logística, sócio minoritário. Nas primeiras semanas, Isabela falava dele com olhos brilhando. Eu a ouvia e sentia aquela mistura que toda mãe sente quando o filho descobre um amor novo. Felicidade pela filha. Aquela pontada fina de possessividade que a gente tenta disfarçar, mas existe. E uma atenção aguçada, aquele sexto sentido que não tem nome, mas que as mães desenvolvem ao longo de décadas de vigília silenciosa. Conheci Tiago pessoalmente 2 meses depois. Isabela me convidou para um almoço no apartamento dela, na Vila Olímpia.
Cheguei com um bolo de laranja que eu mesma fiz, porque não sou de chegar de mãos vazias, e encontrei a mesa posta, a casa cheirando a alho e azeite, e Tiago sorrindo na porta como se me conhecesse há anos. Ele era alto, 1,80 m e poucos, cabelo escuro penteado para o lado, aquele tipo de homem que parece sempre arrumado sem parecer que tentou. Aperto de mão firme, voz modulada, o tipo de pessoa que olha nos seus olhos quando fala. Me chamou de Dona Lúcia desde o primeiro momento, com um respeito que pareceu genuíno. Perguntou sobre minha vida, sobre o que eu fazia, ouviu quando falei dos meus 32 anos como bibliotecária da Escola Estadual Professor Ari Manso, no Ipiranga. Saí daquele almoço com uma impressão boa. Não perfeita, não daquelas impressões de encaixe imediato, mas boa. Isabela estava feliz. Ele parecia respeitoso. O almoço foi gostoso. Era o suficiente por enquanto. Nos meses seguintes, fui conhecendo Tiago aos poucos. Jantares em família, um churrasco no apartamento dele, uma tarde num shopping onde ele insistiu em pagar tudo com uma generosidade que parecia natural, mas que eu notei ser calculada. Ele nunca fazia nada por impulso. Eu percebi isso cedo. Cada gesto tinha medida. Cada palavra era escolhida. Mas na época interpretei isso como maturidade, como um homem que sabe o que quer e age com intenção. O pedido de casamento aconteceu em outubro de 2021, 8 meses depois que se conheceram. Isabela me ligou chorando de alegria, às 11 da noite, direto do restaurante em Moema, onde Tiago tinha arrumado toda uma cena, violinista, rosa vermelha, anel de brilhante solitário. Chorei junto com ela no telefone. Eurico teria ficado feliz, eu pensei. Eurico teria querido conhecer mais o rapaz antes de dar bênção, mas teria ficado feliz. Os preparativos do casamento duraram 1 ano e 4 meses. E foi durante esses preparativos que as primeiras rachaduras apareceram. Pequenas. Do tipo que você olha e pensa que é normal, que é estresse da festa, que vai passar. Mas eu sou bibliotecária há 32 anos. Eu sei catalogar detalhes. Eu sei quando um padrão se repete. A primeira coisa que notei foi em novembro de 2021, quando Isabela e Tiago foram escolher o espaço para o casamento. Isabela queria uma chácara no interior, perto de Cotia, com jardim, luz natural, aquela coisa rústica e intimista que combina com ela. Tiago queria um salão de eventos no Itaim, sofisticado, espaço para 300 pessoas. Ela cede. Ficou no Itaim. A segunda coisa foi em fevereiro de 2022, quando Isabela me ligou preocupada porque Tiago tinha dito que o orçamento do casamento ia precisar de uma contribuição dela. 50%. Isabela ganha bem como designer, mas a festa que Tiago queria custava R$87 mil. A parte dela seria R$43.500. Guardou durante meses. Não reclamou para mim, não naquele momento. Mas sua voz tinha mudado de tom quando falávamos do assunto. Ficou mais cuidadosa, mais contida. A terceira coisa foi em junho de 2022, quando me convidaram para um jantar com os pais de Tiago, que tinham vindo de Ribeirão Preto, o senhor Renato e a dona Aparecida. Simpáticos, educados, nada de extraordinário. Mas durante o jantar, no restaurante Família Mancini, na Bela Vista, ouvi Renato dizer para Tiago, em tom baixo que não era tão baixo quanto ele pensava: "Está indo como você planejou?" E Tiago respondeu com um sorriso lateral: "Melhor ainda." Não perguntei o que era isso. Deveria ter perguntado. O quarto sinal foi em agosto de 2022, quando Isabela me contou, quase de passagem, que Tiago tinha sugerido que ela colocasse o apartamento dela no mercado. Que seria mais prático, depois do casamento, venderem o dela e continuarem no dele. Maior, mais bem localizado. Ela estava considerando. O apartamento de Isabela na Vila Olímpia tinha sido comprado por ela mesma, em 2018, financiamento de 20 anos que ela pagava com disciplina. Era a maior conquista material da vida dela. Eu disse apenas: "Isabela, pensa bem nisso." Ela disse que sim, que ia pensar. O assunto foi abandonado por um tempo. E o quinto sinal foi em outubro de 2022, 4 meses antes do casamento, quando percebi que minhas conversas com Isabela tinham mudado. Não em frequência, continuávamos ligando todo dia, mas em conteúdo.
Ela parava de falar antes de terminar os assuntos. Mudava de tema quando eu perguntava sobre alguma coisa relacionada a Tiago. Ria de um jeito ligeiramente diferente. Aquele riso que as pessoas usam para encerrar um assunto sem confronto. Mas eu não disse nada. Pensei que era eu. Pensei que era a ansiedade pré-casamento. Aquela pressão que transforma as pessoas nos meses antes da festa grande. Pensei que eu estava procurando problema onde não havia. Ou pior, pensei que eu estava sentindo ciúme de perder minha filha para outra vida, para outra família, para outro centro gravitacional. Então o casamento aconteceu. 14 de março de 2023, Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo. 320 convidados, banda ao vivo, menu de 4 tempos, Isabela linda num vestido que ela escolheu sozinha, sem deixar Tiago opinar, a única decisão dos preparativos que foi 100% dela. Eu estava feliz naquela noite, genuinamente feliz. Dançando com meu cunhado, conversando com amigas antigas, bebendo uma taça de espumante e pensando que Eurico estaria orgulhoso de ver a filha assim, brilhando daquele jeito. E foi então, às 22h37 de uma noite de sábado, que o homem de cabelos brancos apareceu. Fiquei olhando para o papel durante uns 40 segundos depois de abrir. O nome do endereço: Rua Barão de Iguape. O nome de Carla Fontana. E a data: 2019. 2 anos antes de Tiago conhecer Isabela. Tiago tinha ido atender um telefonema. Estava do lado de fora do salão, próximo à entrada. Eu podia ver a silhueta dele através do vidro, gesticulando enquanto falava. Isabela estava na pista de dança com a madrinha, rindo de alguma coisa, os braços no ar, aquele tipo de alegria que parece uma fotografia que você quer guardar para sempre. Dobrei o papel, coloquei na minha bolsa e comecei a pensar. Sou bibliotecária. Minha vida inteira foi sobre encontrar informação, organizar informação, entender o que um dado isolado significa dentro de um contexto maior. Aquele papel era um dado isolado, entregue por alguém que sabia onde eu estava sentada, sabia quem eu era, sabia que o noivo tinha saído por alguns minutos. Não era aleatório. Alguém tinha planejado aquele momento. A pergunta não era: será que é verdade? A pergunta era: quanto tempo eu tenho para descobrir antes que esse momento passe? Me levantei da cadeira com cuidado, o tipo de cuidado de quem não quer chamar atenção. Fui até o banheiro, trancando a porta atrás de mim, e tirei o celular da bolsa. Pesquisei Carla Fontana São Paulo, dezenas de resultados. Refinei: Carla Fontana Cambuci São Paulo. Refinei mais: Carla Fontana Rua Barão de Iguape. O terceiro resultado me parou. Era uma notícia de um site de notícias regionais do Cambuci, de setembro de 2019. O título dizia: Jovem é encontrada inconsciente em apartamento no Cambuci após denúncia anônima. A matéria era curta, 3 parágrafos. Carla Fontana, 27 anos, tinha sido encontrada por vizinhos que chamaram o SAMU depois de não ouvir barulho no apartamento por 2 dias. Estava desidratada e com sinais de abuso de substâncias. Foi levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A reportagem não mencionava nenhum nome além do dela. Não mencionava companheiro, não mencionava crime. Era o tipo de notícia que some em 48 horas. Meu coração estava batendo numa velocidade que eu reconhecia. Era o mesmo ritmo dos dias ruins, dos dias em que o mundo muda de ângulo e você precisa decidir muito rápido o que vai fazer com a nova informação. Saí do banheiro. Voltei para minha mesa. Tiago tinha voltado da ligação e estava conversando com o padrinho, sorrindo, aquele sorriso largo e confiante. Isabela saiu da pista de dança e caminhou em direção a mim. Pegou minha mão e disse: Mãe, você está bem? Você está com a cara estranha. Disse que estava. Disse que era emoção. Disse que era saudade do pai dela. Ela me abraçou e voltou para a festa. E eu fiquei ali com aquela informação no telefone, com o papel na bolsa, com o cheiro de flores e perfume ao redor de mim, pensando: o que eu faço agora? Se você quer saber o que eu decidi naquele momento, o que aconteceu nas horas seguintes e o que o papel do senhor de terno cinza revelou sobre o homem com quem minha filha tinha acabado de se casar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está apenas no começo, e o que vem a seguir vai mudar tudo que
Você pensa que sabe sobre essa noite. A decisão que tomei naquela festa não foi impulsiva. Preciso que você entenda isso. Sou uma mulher de 64 anos que passou 3 décadas organizando informação, que aprendeu com o marido a revisar cada detalhe antes de agir, que criou uma filha sozinha durante os 6 anos em que Eurico ficou doente antes de morrer. Eu não tomo decisões no calor de um momento. Eu processo. Mas também aprendi, ao longo da vida, que há momentos em que processar demais é o mesmo que não agir. E aquele era um desses momentos. Deixei a festa às 23h20, dizendo que estava cansada, que ia para o hotel onde tinha reservado o quarto para não precisar enfrentar a rodovia na Madrinha. Me despedi de Isabela com um abraço longo. Ela perguntou novamente se eu estava bem. Disse que estava. Disse que era o melhor dia em muito tempo. No quarto do hotel, liguei o notebook que sempre carrego na mala quando viajo, mesmo para curtas distâncias, velho hábito de pesquisadora. Passei 2 horas buscando tudo que consegui encontrar sobre Carla Fontana. O que encontrei foi mais do que eu esperava e menos do que eu precisava para ter certeza de qualquer coisa. Carla Fontana tinha um perfil antigo no LinkedIn, atualizado pela última vez em 2019, que listava ela como assistente administrativa numa empresa de tecnologia chamada Solvertec Sistemas. Pesquisei Solvertec Sistemas São Paulo. A empresa tinha fechado em 2020. Pesquisei o endereço da sede antiga. Era no Brooklyn Novo, o mesmo bairro onde Tiago morava. Não era prova de nada. Eu sabia disso. 2 eventos no mesmo bairro, uma data, uma notícia pequena e esquecida, um papel entregue por um estranho. Não era nada que eu pudesse levar para minha filha e dizer: olha, você cometeu um erro, mas era suficiente para continuar procurando. Dormi 3 horas naquela noite. Na manhã seguinte, enquanto Isabela e Tiago já estavam no aeroporto embarcando para a lua de mel em Lisboa, eu estava tomando café num bar na Avenida Santo Amaro, com o notebook aberto, refinando minha busca. Encontrei Carla Fontana nas redes sociais, ou encontrei o que sobrou dela. O perfil do Instagram estava bloqueado, criado em 2020, com foto de perfil que mostrava parte de um rosto, cabelo escuro, sol de fundo, poucas postagens visíveis. Mas na foto de perfil havia uma localização marcada: Curitiba. Procurei o nome dela associado a Curitiba. Nada útil. Procurei Carla Fontana Curitiba Designer. Nada. Procurei Carla Fontana Solvertec. Encontrei um comentário antigo, em 2018, num post de um grupo do Facebook de ex-funcionários de startups de São Paulo, onde alguém chamado CF escrevia: saí da Solvertec depois de muita pressão interna. Quem passou pela mesma situação sabe do que estou falando. Poucos comentários. Um coração de alguém chamado Marcos. Mais nada. Voltei para casa naquele domingo à tarde. Meu apartamento no Ipiranga, o mesmo onde morei com Eurico por 21 anos. Os mesmos azulejos brancos da cozinha. O cheiro de livro antigo que nunca sai da sala porque tem o estante cobrindo 2 paredes inteiras. Me sentei na poltrona de leitura, aquela de couro marrom que está comigo desde 1995, e fiquei olhando para o papel dobrado em cima da mesa de centro. Tiago Medeiros. Eu precisava saber mais sobre Tiago Medeiros. Nos dias seguintes, Isabela me mandava fotos de Lisboa. A Torre de Belém ao entardecer, um prato de pastel de nata, um vídeo de Tiago rindo de alguma coisa em frente ao Rio Tejo. Ela parecia feliz. Genuinamente feliz. Aquela mesma alegria da pista de dança que eu tinha querido fotografar com os olhos. E eu estava sentada no Ipiranga, fazendo perguntas sobre o homem que ela havia escolhido. Continuei pesquisando. Não de maneira obsessiva, mas metódica, que é diferente. Todo dia, 1 hora, uma nova camada. Encontrei Tiago num artigo antigo de uma revista de startups de 2018, onde ele era mencionado como cofundador da Solvertec Sistemas, a mesma empresa onde Carla Fontana tinha trabalhado. O mesmo endereço no Brooklyn. Isso não era coincidência, isso era conexão. Mas eu ainda não sabia o que aquela conexão significava. E tinha uma filha de 31 anos recém-casada em Lisboa que eu amava demais para destruir um casamento com suspeitas sem fundamento. Então esperei. Continuei buscando. E enquanto esperava,
Comecei a prestar mais atenção em Tiago de um jeito que eu ainda não tinha prestado. Isabela e Tiago voltaram da lua de mel em 1º de abril. Fui jantar com eles 2 dias depois, no apartamento do Brooklyn, que agora era o endereço do casal, porque Isabela tinha vendido o da Vila Olímpia, conforme Tiago sugerira, em fevereiro daquele ano, antes do casamento. Ela recebeu R$485 mil pela venda. O dinheiro foi depositado numa conta conjunta que os dois tinham aberto juntos. Jantei com eles aquela noite e observei. Tiago preparou o jantar, macarrão ao molho de tomate fresco com manjericão, e enquanto cozinhava, falava daquele jeito dele, expansivo, anedotas de Lisboa. Uma história engraçada de um guia turístico que eles tinham encontrado em Sintra. Isabela ouvia e ria, e eu ouvia e observava a mecânica entre eles. Havia uma hierarquia silenciosa que ficou mais visível depois que passaram a morar juntos. Pequenas coisas. Quando Isabela começou uma frase sobre querer redecorar parte do apartamento, Tiago completou a frase dela com uma versão diferente do que ela tinha começado a dizer e ela não corrigiu. Quando eu perguntei sobre os planos do casal para os próximos meses, foi Tiago que respondeu, por ambos, enquanto Isabela assentia com a cabeça. Quando minha filha foi buscar sobremesa na cozinha, Tiago aproveitou o momento para me dizer, com voz amigável, mas com olhos fixos nos meus: Lúcia, eu quero que a senhora saiba que eu cuido muito bem da Isabela. Pode ficar tranquila. Aquela frase ficou na minha cabeça durante o táxi de volta para casa. Pode ficar tranquila. Era uma resposta a uma preocupação que eu não tinha expressado em voz alta. Era a frase de alguém que sabe que está sendo observado. Em maio, uma coisa aconteceu que mudou o ritmo das minhas buscas. Estava tomando café da manhã numa padaria na Avenida Nazaré, o Forno de Minas ali do lado do cinema antigo, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. A mensagem dizia apenas: Dona Lúcia, sou eu, Marcos, amigo de Carla Fontana. Ela quer falar com você. Fiquei olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro. Como esse Marcos tinha meu número? Como Carla Fontana sabia que eu estava procurando por ela? E por que, depois de semanas de silêncio, aquela mensagem chegou agora, 2 meses depois do casamento? Respondi: Como você conseguiu meu contato? A resposta veio rápida. O mesmo que entregou o papel para você na festa. Ele é nosso advogado. Respirei fundo. Marquei uma conversa para 2 dias depois, numa cafeteria na Consolação que o Marcos sugeriu. Um lugar neutro, público, à luz do dia. Cheguei 10 minutos antes. Pedi um café coado, me sentei de frente para a porta. Às 14h30, exatamente, um homem de uns 40 anos entrou, olhou ao redor, me encontrou com os olhos. Era Marcos. Cabelo grisalho nas têmporas, óculos de grau, jaqueta jeans. Parecia um professor ou um jornalista, esse tipo de pessoa que carrega muita informação no olhar. Se sentou, pediu um suco e começou a falar. O que Marcos me contou naquela tarde levou 2 horas. Vou te contar na ordem em que recebi, porque acho que é a única maneira de fazer sentido. Carla Fontana tinha 27 anos quando começou a trabalhar na Solvertec, em 2017. Era assistente administrativa, mas na prática fazia de tudo. Era o tipo de funcionária que as startups adoram nos primeiros anos, alguém que resolve problemas sem definição de função. Tiago era um dos sócios. O outro sócio, um homem chamado Daniel Faria, era o mais presente no dia a dia da empresa. Tiago cuidava mais da parte comercial, de captar clientes, de aparecer em eventos. No início de 2018, Tiago começou a dar atenção especial a Carla. Convites para almoços de trabalho que viraram jantares, que viraram um relacionamento. Carla se apaixonou. Era mais nova, estava na primeira experiência profissional séria. Admirava Tiago. Ele era articulado, seguro, generoso nos primeiros meses. A mudança começou depois que os dois passaram a morar juntos, no apartamento do Brooklyn. A mesma dinâmica que eu tinha observado no jantar de abril, mas multiplicada e invisível para quem estava fora. As decisões passaram a ser dele. A conta dela foi sendo esvaziada com justificativas razoáveis. É mais prático juntarmos. Vou colocar no nosso fundo de reserva. Esse gasto é investimento para nós dois.
Em 2 anos, Carla tinha transferido ao total R$ 78 mil para uma conta que ela descobriu depois ser somente no nome de Tiago. Em meados de 2019, Carla percebeu o que estava acontecendo. Tentou conversar. Tiago minimizou. Depois ficou agressivo. Não com violência física, mas com aquele tipo de agressão que não deixa marca, mas vai quebrando você por dentro. Disse que ela era paranoica, que era imatura, que não entendia de dinheiro, que qualquer problema que ela sentisse era dela, não do relacionamento. Carla entrou em depressão. Começou a tomar remédios sem acompanhamento médico adequado, automedicação pela internet, o tipo de coisa que acontece quando a pessoa não consegue mais distinguir o que é o mundo e o que é a distorção que alguém instalou dentro dela. Em setembro de 2019, ela tinha tomado uma combinação errada de medicamentos com álcool e ficou inconsciente por quase 2 dias. Foi o que a notícia chamou de abuso de substâncias. Não era. Era uma mulher destruída, tentando amortecer uma dor que ela não conseguia mais nomear. Enquanto Carla estava no hospital, Tiago saiu do apartamento. Levou os pertences dele em um fim de semana. Quando ela voltou do hospital, ele tinha dissolvido a conta conjunta e desaparecido da vida dela. A Solvertec fechou em 2020. Marcos me mostrou documentos que indicavam que Tiago tinha retirado o capital social antes do fechamento, deixando Daniel Faria com as dívidas da empresa. Daniel entrou na justiça, mas o processo estava paralisado. Carla passou 1 ano em tratamento, se mudou para Curitiba, onde tinha família, reconstruiu a vida devagar. Quando soube que Tiago tinha ficado noivo de outra mulher, entrou em contato com Marcos, que ficou próximo dela desde o período do hospital. Eles decidiram contratar um advogado para tentar acionar Tiago judicialmente, mas precisavam de mais evidências. E quando Marcos ficou sabendo do casamento, através de um contato em comum, decidiram que alguém precisava avisar a família da noiva. O homem de terno cinza se chamava Dr. Antônio Salomé. Era o advogado deles. Fiquei sentada naquela cadeira da cafeteria na Consolação, com um café esfriado na minha frente, ouvindo Marcos terminar a história, e senti aquela mistura que não tem nome. Não era surpresa total, porque alguma coisa em mim já sabia que havia algo errado. Mas também não era pura confirmação. Era o tipo de dor que você sente quando a intuição que você tinha esperança de estar errada se prova certa. Isabela. Minha filha de 31 anos. O apartamento vendido. Os R$ 485 mil numa conta conjunta. Perguntei a Marcos, vocês têm provas documentais? Ele abriu um envelope Manila e colocou na mesa entre nós. Extratos bancários de transferências. Prints de conversas do WhatsApp entre Tiago e Carla, que ela havia guardado num backup de nuvem antes que ele apagasse os dados do celular dela. Um contrato de conta conjunta com o nome de Tiago. E uma declaração notariada da própria Carla, assinada e reconhecida em cartório em Curitiba, descrevendo cronologicamente tudo o que havia acontecido. Peguei cada documento com cuidado. Li tudo ali mesmo, página por página, enquanto Marcos esperava em silêncio. Ele era daquele tipo de pessoa que sabe quando ficar quieto. Quando terminei de ler, dobrei os papéis com cuidado e devolvi para o envelope. Perguntei, a Carla quer que eu faça alguma coisa com isso? Ele disse, ela quer que você proteja sua filha. O resto é com você. Fui para casa com o envelope debaixo do braço e passei a noite mais longa que tive desde a morte de Eurico. Não dormia. Ficava levantando, indo até a janela, olhando para a rua vazia do Ipiranga às 2, às 3 da manhã. A questão não era se eu ia contar para Isabela. Era como. Era quando. Era com quais palavras. Porque Isabela estava casada há 2 meses. Estava apaixonada. Estava feliz com aquela felicidade que eu mesma observei e me alegrei. E eu ia chegar com um envelope de provas e dizer: o homem que você escolheu é o mesmo que destruiu outra mulher antes de você. Como você faz isso sem destruir a filha junto? Fui até a cozinha, fiz um chá de camomila, porque o chá de camomila era o que a minha mãe fazia nas noites difíceis. E alguns gestos são uma forma de invocar força que não é sua, é herdada. Sentei à mesa da cozinha e escrevi no bloco de papel que fico na gaveta, aquele bloco amarelo onde eu faço listas de supermercado e anotações de livros. Escrevi: o que Isabela precisa? Escrevi:
O que eu tenho que provar para ela acreditar? Escrevi. Quem mais precisa saber antes de eu falar com ela? Respondi as 3 perguntas em ordem. Isabela precisava de provas irrefutáveis apresentadas com amor, não com acusação. Eu precisava ter alguém de confiança junto quando fosse conversar. Alguém que ela respeitasse além de mim. E antes de falar com Isabela, eu precisava falar com o Dr. Antônio Salomé. Na manhã seguinte, liguei para Marcos e pedi o contato do advogado. O Dr. Antônio Salomé tinha um escritório na rua Pamplona, em Jardins. Homem de uns 65 anos, branco, aquela postura de quem passou a vida em salas de tribunal e aprendeu que cada palavra tem peso. Nos recebeu numa sala com prateleiras de livros jurídicos, cheirando a papel e café. Me cumprimentou com um respeito que não era protocolo, era genuíno. Falamos por quase 3 horas. Ele me explicou o que havia em termos jurídicos. Havia evidências de estelionato, de enriquecimento ilícito, de manipulação emocional, que no direito brasileiro encontrava respaldo em alguns enquadramentos de violência patrimonial dentro da Lei Maria da Penha. O processo de Daniel Faria ainda estava ativo, com despacho aguardado. Carla tinha uma ação em preparação. E se Isabela quisesse se unir a essas ações, o caso ficaria muito mais robusto. Mas para que Isabela pudesse agir, ela precisava saber. E para que ela soubesse sem entrar em colapso, ela precisava ter estrutura de apoio. Perguntei ao Dr. Salomé quanto tempo tínhamos. Ele disse que Tiago ainda não sabia que as buscas tinham chegado até mim. Carla tinha sido cuidadosa. Mas quanto mais tempo passasse, mais difícil seria reverter qualquer movimentação financeira que ele pudesse fazer com o dinheiro de Isabela. Fui para casa e liguei para a minha cunhada Beatriz, irmã de Eurico, que tem 58 anos, mora no Tatuapé e trabalha como psicóloga clínica há 26 anos. Beatriz foi a primeira pessoa que liguei quando Eurico morreu. Beatriz foi quem sentou com Isabela nas semanas depois do velório e a ajudou a não se dissolver. Se havia alguém que podia estar do meu lado quando eu fosse falar com a minha filha, era ela. Contei tudo para Beatriz no telefone naquela noite, sem omitir nada. Ela ouviu em silêncio, pediu que eu repetisse algumas partes, fez perguntas precisas como psicóloga faz. No final disse: Lúcia, você precisa fazer isso logo. Cada dia que passa, ele pode mover dinheiro, pode fazer ela se aprofundar mais na narrativa que ele construiu. Precisamos de um plano. Fizemos o plano juntas. Decidimos que eu ligaria para Isabela e pediria que viesse ao meu apartamento no sábado seguinte, sozinha, para um almoço. Que Beatriz estaria lá também, o que não seria estranho, porque a tia Beatriz sempre fez parte da vida de Isabela, e que eu apresentaria tudo com cuidado e amor, não como acusação, mas como informação que ela merecia ter. Passei aquela semana em estado de atenção permanente. Fui trabalhar todos os dias, porque a biblioteca me ancora, porque ficar em casa me deixaria sem chão. Cataloguei novos livros, atendi alunos, almocei no refeitório com a dona Silene, a secretária que está na escola há mais tempo do que eu. Não disse nada para ninguém. Carreguei o peso sozinha como carrego coisas pesadas desde que aprendi que tem pesos que são seus. Na quinta-feira à noite, Isabela me ligou por acaso. Ligou só para conversar, como liga todo dia, e ficamos 40 minutos falando sobre um livro que ela estava lendo, sobre uma série nova que ela recomendou para mim, sobre a ideia de fazer uma viagem juntas para o Nordeste ainda no segundo semestre. Ouvi a voz dela e pensei, ela ainda não sabe, ela ainda está inteira. E no sábado ela vai saber e alguma coisa vai mudar para sempre. Mas ficar inteiro às custas de não saber a verdade não é estar inteiro. É estar em perigo sem perceber. Sábado chegou. Isabela apareceu às 12h15 com uma garrafa de vinho e uma caixa de brigadeiro da confeitaria que ela adora em Pinheiros. Estava de camiseta e calça jeans, cabelo preso, aquela cara de fim de semana relaxado. Viu a tia Beatriz na sala e se animou, porque tia B, como ela chama desde criança, sempre foi motivo de alegria. Almoçamos primeiro. Eu tinha feito frango assado com batata. Simples, confortável. Comemos, conversamos de assuntos leves. Beatriz contou uma história de um paciente devidamente anonimizada que era engraçada. Isabela riu daquele jeito dela.
E eu fui comendo e sentindo o momento se aproximar como quem sente uma tempestade chegando pelo cheiro do ar antes que as primeiras gotas caiam. Depois que tiramos os pratos, depois do café, enquanto ainda estávamos sentadas à mesa, eu olhei para minha filha e disse: Isabela, preciso te contar uma coisa. E preciso que você ouça até o final, antes de responder qualquer coisa. Ela me olhou com aquele olhar de filha que reconhece o tom da mãe. Disse: Mãe, o que foi? Coloquei o envelope na mesa. O que se seguiu foi a conversa mais difícil da minha vida. E já tive conversas muito difíceis. Mais difícil do que o dia em que o médico nos chamou para conversar sobre o prognóstico de Eurico. Mais difícil do que o dia em que contei para Isabela que o pai não ia melhorar. Porque naquela conversa eu era portadora de uma dor que não era minha. E a dor alheia que a gente entrega tem um peso diferente. A dor do diagnóstico de Eurico era minha também. Aquele envelope não era dor minha. Era dor que eu precisava empurrar para dentro da minha filha porque ela merecia saber. Contei tudo. Comecei pelo papel na festa. Contei o que pesquisei. Contei o encontro com Marcos. Contei o que Carla viveu. Coloquei cada documento na mesa em ordem, um por um, explicando o que cada um era. Isabela ficou quieta durante a maior parte. Beatriz ficou do lado dela, com a mão na mão dela, sem falar, só presente. Às vezes, Isabela respirava fundo. Às vezes, fechava os olhos por um segundo. Uma vez levantou e foi até a janela. Ficou de costas para nós por uns 2 minutos, olhando para a rua lá embaixo. Quando voltou para a cadeira, ela tinha os olhos vermelhos, mas não estava chorando. Tinha aquela expressão que eu conheço desde que ela tinha 7 anos, aquela expressão de Isabela processando, a mesma cara que fazia quando estava resolvendo um problema de matemática difícil. Disse baixinho: A conta conjunta tem 491 mil reais. Era o dinheiro do apartamento dela mais o que ela tinha de economia. Depois ficou quieta de novo. Depois disse: O almoço que ele fez na primeira vez que você foi lá. O macarrão ao molho de tomate. Ele fez a mesma coisa para a Carla. Encontrei uma foto dela no apartamento com esse prato na frente, que eu achei que era foto antiga dele sozinho. Era a mesma louça, mãe. A mesma louça. E foi aí que ela chorou. Não vou te descrever o choro de Isabela. Algumas dores são privadas. Vou te dizer que fiquei do lado dela, que Beatriz ficou do outro lado, que ficamos ali até que ela pediu um copo d'água e depois pediu para ficar sozinha por uns 10 minutos. Foram os 10 minutos mais longos que passei. Quando ela voltou, tinha lavado o rosto. Estava de pé na porta da cozinha, olhando para mim com aquela cara nova, aquela cara que a gente tem quando o mundo mudou de proporção, mas você ainda está de pé dentro dele. Ela disse: O que eu faço? E eu disse: O que você quiser fazer. Mas eu tenho o nome de um advogado muito bom. O que aconteceu nas semanas seguintes exigiu de Isabela um tipo de coragem que não é dramática, mas é real. A coragem silenciosa de acordar todo dia sabendo o que sabe e agir de cabeça fria quando tudo dentro de você quer ou explodir ou desaparecer. O Dr. Salomé orientou que ela não fizesse nada diferente no comportamento com Tiago enquanto providências legais não fossem tomadas. Isabela voltou para o apartamento do Brooklyn naquela noite de sábado. Dormiu ao lado de um homem sobre quem agora sabia coisas que nunca deveria ter precisado saber. E não disse nada. Fez isso por 12 dias. 12 dias de almoços, de boa noite e bom dia, de conversas sobre o trabalho dele e o trabalho dela, de um cotidiano absolutamente normal por fora e absolutamente despedaçado por dentro. Eu a ligava todo dia nesse período, às 7 da manhã, antes que ele acordasse, por 5 minutos. Não conversávamos muito. Eu dizia: Como você está? Ela dizia: De pé. E eu dizia: Isso basta. No 12º dia, Beatriz indicou uma terapeuta especializada em recuperação de relacionamentos abusivos, a doutora Helena Cordeiro, em Pinheiros. Isabela começou as sessões em sigilo, pagando do próprio dinheiro que tinha em conta pessoal, aquela pequena conta separada que por algum instinto ela nunca tinha juntado com a conta conjunta. Nesse período, eu fui ao escritório do Dr. Salomé mais 2 vezes. Na primeira, levei todos os documentos originais que Marcos tinha me entregado, mais as anotações que fiz ao longo das semanas.
Mais uma linha do tempo que construí com datas e valores, aquele tipo de organização que sai natural de quem passou décadas catalogando informação. O doutor Salomé me olhou com aquele respeito sério que não é protocolo e disse: "A senhora é muito metódica, dona Lúcia." Disse que sim, que a meticulosidade não é perfeccionismo. É respeito pelo peso das coisas. Na segunda visita, fui com Isabela. Ela conheceu o doutor Salomé. Sentou naquela sala de prateleiras de livros jurídicos, cheirando a café e a papel, e ouviu a explicação completa do que havia disponível juridicamente. Vi minha filha fazendo perguntas precisas, tomando notas no celular, pedindo que o advogado repetisse um trecho sobre a Lei Maria da Penha para entender melhor o enquadramento. Vi ela absorvendo com aquela capacidade que sempre teve de transformar dor em ação quando chega o momento certo. Saímos do escritório juntas, caminhamos pela Pamplona em silêncio por quase um quarteirão. Depois ela disse, sem me olhar, os olhos na calçada: "Ele vai tentar dizer que eu sabia, que eu participei de alguma coisa. Eu conheço ele. Ele vai tentar inverter." Disse: "O doutor Salomé disse que isso é a estratégia mais comum nesses casos. E disse também que a documentação que temos responde a isso." Ela disse: "Mas vai me custar alguma coisa mesmo assim, mesmo com a documentação. Vai ter gente que vai acreditar nele." Disse: "Vai. Sempre tem. Não é culpa sua e não te define." Ela parou no meio da calçada, me olhou. Tinha aquela cara nova de novo, aquela cara de quem está construindo algo dentro de si em tempo real. Disse: "Você está com raiva?" Perguntei de quem. Dela disse: "De mim. Por ter me casado com ele, por não ter visto." Respirei fundo. Disse: "Isabela, nenhuma parte de mim está com raiva de você, nem por um segundo. A manipulação que ele usa é sofisticada o suficiente para enganar pessoas inteligentes." Enganou Carla. Quase enganou totalmente. A diferença é que encontramos o sinal a tempo. Ela ficou quieta. Depois disse: "Ele me disse uma vez, no começo, que eu era a mulher mais inteligente que ele tinha conhecido. Agora sei que é parte do roteiro." Disse: "Provavelmente é. E isso não torna menos real que você é inteligente. Só torna ele mais perigoso." Retomamos o caminho. Chamamos um táxi. Voltamos cada uma para seu lado daquela tarde de maio. E carreguei comigo aquela conversa da calçada da Pamplona como se carrega uma pedra que pesa, mas que você sabe que precisa carregar, porque do outro lado há um lugar onde você vai poder pousar. Naquele mesmo período, o doutor Salomé preparou a documentação para o bloqueio cautelar dos ativos da conta conjunta. Precisava de uma ordem judicial, que só seria concedida com as evidências que tinham coletado, mais o depoimento de Isabela. No 14º dia, Isabela foi ao escritório do doutor Salomé e assinou o depoimento. Ficou lá 4 horas. Contou tudo o que sabia, tudo o que havia observado, tudo o que ganhou outro significado depois do que descobriu. Quando saiu do escritório, era quase 7 da noite. Me ligou da rua, a voz firme de quem passou por um desgaste que deixou ela mais sólida, não menos. Disse: "Foi feito, mãe. Agora a gente espera." A ordem judicial saiu em 48 horas. Os R$ 491 mil da conta conjunta foram bloqueados preventivamente. Tiago recebeu a notificação no celular numa terça-feira à tarde, enquanto estava no trabalho. Isabela estava em casa quando ele chegou naquela terça-feira, às 18h45. Estava sentada na sala, com o computador aberto, trabalhando num projeto. Ele entrou com aquela cara. Ela me descreveu depois como aquela cara que ela nunca tinha visto. Aquela cara de alguém cujo plano foi interceptado antes de se completar. Perguntou o que era aquilo. Ela disse com voz calma que era uma ordem judicial referente a uma investigação em andamento. Disse que ele poderia ligar para o advogado dele para mais informações. Ele a olhou por um momento longo. Depois perguntou: "Foi sua mãe?" Não era pergunta. Ela não respondeu. Tiago ligou para o advogado. Ficou trancado no quarto por 2 horas ao telefone. Isabela continuou trabalhando na sala, com o coração disparado por dentro e a postura impecável por fora. Naquela noite, Tiago disse que precisava ir para a casa dos pais em Ribeirão Preto para cuidar de um assunto de família. Fez uma mala pequena. Na porta, olhou para Isabela e disse: "A gente vai resolver isso." Ela disse: "Vai." Ele foi. E não voltou para aquele apartamento.
Nos 3 meses seguintes, o processo se desdobrou em camadas que o Dr. Salomé havia previsto, mas que mesmo assim eram pesadas de viver. O advogado de Tiago tentou negociar fora do tribunal, argumentando que o relacionamento com Carla havia sido consensual, que as transferências bancárias eram empréstimos, que qualquer semelhança com os acontecimentos da relação com Isabela era coincidência. O Dr. Salomé apresentou os extratos, apresentou os contratos, apresentou a declaração notariada de Carla, apresentou os prints de conversas do WhatsApp onde Tiago, em linguagem cuidadosamente manipuladora, convencia Carla de que as transferências eram para o bem dos dois. Apresentou evidências do desvio do capital social da Solvertec. Daniel Faria, o ex-sócio, quando soube que havia um processo mais robusto em andamento com novas vítimas, decidiu se juntar formalmente à ação. Sua advogada e o Dr. Salomé passaram a trabalhar em coordenação. Em outubro de 2023, 7 meses depois do casamento, Tiago Medeiros foi indiciado por estelionato, violência patrimonial e desvio de recursos societários. O processo criminal foi aberto. O bloqueio da conta conjunta foi mantido. Em dezembro, Isabela entrou com pedido de anulação do casamento, com base em vício de consentimento, alegando que o consentimento dela fora obtido sob influência de manipulação sistemática. Era uma tese jurídica não simples, mas o doutor Salomé entendia que havia fundamento suficiente, especialmente com o histórico documentado do comportamento de Tiago com Carla, como padrão estabelecido. Em março de 2024, exatamente um ano depois do casamento, a anulação foi concedida. Os R$491 mil bloqueados foram objeto de ação de restituição. Em junho de 2024, Isabela recebeu de volta R$438 mil, descontados os honorários e as custas do processo. Não foi tudo, mas foi a maior parte. E foi com dignidade legal, não com favor. Tiago respondeu ao processo criminal. Em agosto de 2024, foi condenado em primeira instância a 3 anos e 6 meses por estelionato, com possibilidade de pena alternativa enquanto recorria. Daniel Faria obteve sentença favorável na ação societária. Carla Fontana, em Curitiba, recebeu por carta a notícia da condenação e me mandou uma mensagem pelo Marcos. Obrigada, dona Lúcia. Isso não vai me devolver o que perdi, mas pelo menos ninguém mais vai passar pelo que eu passei com ele. Chorei lendo essa mensagem, não de alegria, de algo mais complexo do que alegria, de reconhecimento de que às vezes as histórias terminam com justiça sem terminar sem dor. Isabela saiu do apartamento do Brooklyn em fevereiro de 2024. Foi morar temporariamente com Beatriz, no Tatuapé, enquanto organizava o próximo passo. Em maio de 2024, comprou um apartamento novo, dessa vez no Ipiranga, a 8 quarteirões do meu. Um apartamento de 78 metros quadrados, 2 quartos, varanda, financiamento de 18 anos que ela paga todo mês com a mesma disciplina de sempre. Nos primeiros meses depois que tudo veio à tona, havia entre nós uma conversa que acontecia em camadas. A camada superficial era a conversa de todo dia, de mãe e filha, de rotina e planejamento. E embaixo dessa camada havia a conversa mais lenta, mais pesada, que acontecia aos poucos, em pedaços, às vezes num telefonema às 11 da noite, às vezes numa tarde de domingo, quando estávamos as duas na minha sala e o silêncio ficava carregado de coisas não ditas, que precisavam ser ditas. Isabela me perguntou uma vez, numa dessas tardes, por que você não me disse logo quando saiu da festa? Por que esperou? Eu disse, porque eu precisava de prova, porque você estava apaixonada. Porque se eu tivesse chegado com suspeita sem prova, você teria defendido ele e eu teria perdido a sua confiança antes de poder te ajudar. Ela ficou quieta. Depois disse, você estava certa. Eu teria defendido ele. Disse, eu sei. Por isso esperei. Ficamos em silêncio um pouco. Depois ela disse baixinho, você me salvou, mãe. E eu disse, você se salvou. Eu só trouxe a informação. O que você fez com ela, a coragem que você teve de agir sabendo o quanto ia doer, isso foi seu. Agora são 2 anos e meio desde aquela noite na chácara. Estou com 66 anos,
Me aposentei da biblioteca em janeiro deste ano, depois de 34 anos de serviço público, e sinto aquela paz levemente melancólica de quem fecha um capítulo longo e bonito. Ainda frequento a escola às sextas de tarde, porque a diretora me convidou para coordenar um clube de leitura voluntário para os alunos do ensino médio, e dizer não para adolescentes com livros nas mãos não está no meu vocabulário. Isabela está bem. Não daquele bem vago que as pessoas dizem quando não estão bem, mas não querem falar. Está bem de verdade, o bem que se constrói depois de uma desestrutura, que é diferente do bem que se tem antes, é mais sólido, mais sabido, mais seu. Ela está em terapia até hoje, com a doutora Helena, e me disse uma vez que a terapia foi a melhor coisa que saiu de todo aquele período. Vai em grupo de apoio a mulheres que passaram por violência patrimonial, uma vez por mês, não como vítima em tratamento, mas como alguém que tem experiência para compartilhar. Ela namora desde novembro do ano passado. Um fotógrafo chamado Paulo, calmo, discreto, que quando foi me conhecer, chegou com um cacto porque ela tinha contado que eu mato planta em 15 dias. E ele achou que eu merecia uma que resistisse a mim. Gostei dele por isso. Às vezes pergunto a mim mesma, e se eu tivesse ignorado o papel? E se tivesse dobrado, colocado na bolsa e decidido que não era meu lugar interferir? Isabela seria infeliz? Teria chegado até a verdade sozinha um dia? Teria chegado tarde demais, sem o dinheiro, sem a dignidade legal, destruída como Carla esteve? Não sei responder. Não há resposta para o que não aconteceu. Só há o que aconteceu. O que aconteceu foi que um senhor de terno cinza dobrou um papel e colocou na minha mão. E eu, que sou bibliotecária, que passei a vida inteira acreditando que informação muda destinos, confiei naquele papel. Confiei porque é isso que faço. Confio em informação. Confio no peso de um dado quando ele chega com o timing certo e a intenção certa. Fui treinada para saber a diferença entre ruído e sinal. E aquele papel era sinal. O doutor Antônio Salomé me ligou numa tarde de setembro do ano passado para me avisar que Tiago havia recorrido da sentença. Disse que o recurso provavelmente seria negado, mas que levaria mais uns meses. Agradeci a ligação. Depois, fui até a janela do meu apartamento no Ipiranga e fiquei olhando para a rua, que estava daquele jeito do fim de tarde de São Paulo. Aquela luz laranja que entra horizontal entre os prédios, aquele barulho de cidade que é ensurdecedor e ao mesmo tempo familiar como batimento cardíaco. Pensei em Eurico. Pensei que ele teria processado tudo com a precisão que tinha. Teria revisado cada detalhe do processo, como revisava os textos da editora. Teria dito alguma frase justa e econômica no final. Pensei em Carla Fontana em Curitiba, que eu nunca encontrei pessoalmente e que espero que esteja vivendo uma vida que não tenha mais a sombra do Tiago em nenhum canto. Pensei em Isabela, que naquele momento estava 8 quarteirões de mim, talvez trabalhando, talvez no telefone com o Paulo, talvez simplesmente existindo naquele apartamento novo que é dela, que ninguém pode tirar dela, que ela pagou com o trabalho das próprias mãos. Há lições que a vida nos ensina com gentileza, ao longo de décadas, e a gente vai absorvendo sem perceber. E há lições que chegam de uma vez, num envelope manila em cima de uma mesa de jantar, e que mudam o ângulo pelo qual você vê tudo que veio antes. Aprendi que confiar na intuição não é ingenuidade. É sabedoria acumulada que o corpo processa mais rápido do que a mente consegue articular. Eu sabia que havia algo errado com Tiago antes de saber o que era. Sabia nos detalhes pequenos, na frase dita por ele ao pai que eu não devia ter ouvido, na voz de Isabela quando falava de certos assuntos. Não agi rápido demais, mas também não ignorei. Deixei o sinal ficar forte o suficiente para ser inegável. Aprendi que proteger alguém que você ama não é protegê-lo da verdade. É o contrário. A verdade, por mais que machuque na hora que chega, é o único chão firme que existe. Tudo que fica em cima de mentira vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. E quando desmorona sem aviso, a queda é mais funda. Quando você controla, quando a verdade chega, você pode estar lá para amparar. Aprendi que a dignidade não é algo que você tem ou não tem. É algo que você escolhe, cena por cena, decisão por decisão. Isabela poderia ter entrado em colapso,
Poderia ter confrontado Tiago no impulso e perdido a vantagem legal. Poderia ter ficado paralisada pela vergonha de ter sido enganada, como se o engano fosse culpa dela e não dele. Em vez disso, escolheu agir com cabeça, com apoio, com planejamento. Escolheu a dignidade mesmo quando era infinitamente mais fácil ceder ao desespero. E aprendi que nunca, em nenhuma circunstância, uma mulher é obrigada a permanecer em uma situação que a diminui. Não importa o que já foi assinado, prometido, investido. Não importa quantas pessoas vão julgar a saída. Não importa o quanto dói reconstruir. A reconstrução é sempre possível. Sempre. Eu vi isso na minha filha. Vi isso em Carla Fontana através de uma mensagem de texto. Vi isso nas mulheres do grupo de apoio que Isabela me descreveu com tanto respeito. Naquele domingo de novembro passado, Isabela trouxe o Paulo para almoçar aqui em casa pela primeira vez. Fiz o frango com batata de sempre, o mesmo que fiz no dia em que contei tudo para ela. Não foi propositado, foi coincidência. Mas quando ela sentou à mesa e olhou para o prato, me olhou com aquele sorriso lateral que tem desde criança, e eu soube que ela lembrou também. Depois do almoço, enquanto Paulo ajudava a lavar a louça, Isabela se sentou na minha poltrona de couro marrom, aquela que está comigo desde 1995, e ficou me olhando com aquela expressão quieta. Disse: "Mãe, obrigada por ter confiado no papel." Disse: "Obrigada por ter me deixado confiar." A rua lá embaixo estava cheia daquele barulho de domingo à tarde do Ipiranga. Crianças no parquinho do quarteirão de baixo. Um cachorro latindo em algum andar acima de nós. O cheiro de café que Paulo tinha feito depois do almoço ainda no ar. A luz da tarde entrava pela janela e cortava o tapete da sala numa diagonal dourada. Pensei, isso aqui, esse momento específico, esse cheiro de café, esse barulho de domingo, essa filha na minha poltrona com o namorado na minha cozinha. Isso é pelo que valeu cada dia pesado. Isso é o que está do outro lado do envelope. Às vezes, as histórias mais importantes da sua vida chegam dobradas em 4, entregues por um estranho no meio de uma festa. Cabe a você ter a coragem de abrir. Se essa história tocou seu coração, se você se reconheceu em algum momento dessa jornada, seja como a mãe que olhava e sentia sem poder nomear, seja como a filha que amou de olhos fechados, sem saber o que estava diante dela, seja como alguém que também um dia recebeu um sinal e precisou decidir o que fazer com ele, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. E se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para proteger quem você ama, que nunca é tarde para recomeçar, que a verdade, por mais dura que seja, é sempre melhor do que a mentira confortável, compartilha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que ensinam, que lembram você de que o amor de verdade não silencia, não cede, não desaparece diante do medo. Um abraço forte de mim para você, onde quer que você esteja. E lembra, você é mais forte do que imagina. A Lúcia era, a Isabela era, você também é.